Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai tratar de um assunto que todo mundo fala e todo mundo é especialista: marketing. Daqui a pouco você vai saber mais detalhes com esse personagem incrível que a gente tem aqui hoje no Edcast. Antes, eu tenho alguns recados para você. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para os seus canais, para as redes sociais, para as plataformas de áudio, do jeitinho que você quiser. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo logo aqui embaixo. Também peço encarecidamente que você se inscreva no Edcast, acione o sino das notificações para saber toda vez que tiver um vídeo novo no canal e para você poder assistir e dar audiência para a gente. É com essa audiência que a gente vai conseguir continuar trazendo pessoas interessantes, com conversas interessantes e histórias interessantes para você. Então, se inscreve no canal, compartilhe os nossos vídeos também, espalhe o Edcast por aí, fala para todo mundo se inscrever. Quanto mais gente se inscrever, melhor para a gente. A gente também está nas plataformas de áudio, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Spotify. Então, se você está no engarrafamento na ponte, está tudo parado, coloca o Edcast lá no rádio do carro que vai passar rapidinho, você vai ver. Vai fazer uma atividade física, uma caminhada, vai dar uma corridinha? Coloca o Edcast lá no fone de ouvido, você vai ver também que esse sofrimento vai passar rapidinho. Agora a gente conversa com o Thiago de Carvalho, que é profissional de publicidade, está fazendo um mestrado em marketing, trabalhou com marketing, trabalha com marketing e o marketing te deu um balão também, né? Fez você pirar aí um pouco, né? Fez. Como é que foi isso, Thiago? Como é que aconteceu? Eu adoeci. O marketing, Simplesmente isso, né? simplesmente, o marketing me trouxe alegrias e tristezas. Eu não consigo hoje te dizer se trouxe mais alegrias ou tristezas. Talvez um pouquinho mais de alegria. Mas realmente eu passei por alguns momentos difíceis que eu vou te contar um pouquinho mais sobre a minha história. Mas antes eu gostaria de agradecer. Ah, que Obrigado, isso, pô. Edu, pela A oportunidade de estar gente que aqui agradece. conversando com você, Legal. com a sua audiência. Para mim é um prazer muito grande. Legal. Você é um cara que eu admiro Pô, bastante, legal, acompanho obrigado. na TV e por onde você passou. Então, é muito bom estar aqui. Tá fazendo marketing aí. Não acredito em você, não. Ótimo, bom. Então, Edu, assim, eu me formei lá atrás, né, em 2008. Aham. Publicidade e propaganda, entrei nessa parte, trabalhei com agências de publicidade, tive minha própria agência. Que é um ritmo alucinante, Louco, né? A agência de publicidade. Né? exatamente. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? O quanto que as pessoas que trabalham dentro de agência estão ficando doentes, estão ficando sem tempo. E aí existe aquela ideia de romantizada de que, poxa, a gente trabalha muito, mas no final do dia nós temos pizza. Então, assim, sério, eu não quero saber de pizza, né? Eu quero saber de um ritmo de trabalho coerente com as minhas habilidades, com as minhas aptidões, que eu tenha tempo para ficar com a minha família, que eu tenha tempo para conversar com as pessoas. Então, dentro da agência sempre tem aquela história de vamos marcar uma reunião para a gente conversar sobre os assuntos da próxima reunião, sabe? É reunião atrás de reunião, reuniões improdutivas, então isso é realmente muito ruim. Então, a agência teve uma participação importante na minha vida profissional, na construção do meu conhecimento, né? Em relação ao mercado, a network, a outras pessoas, mas também foi muito responsável por eu acumular trabalho, sabe? Eu levava trabalho para casa, principalmente quando você se torna dono, proprietário de uma pequena agência, não estou falando de uma agência grande, é até conhecida como as agências que eu fui sócio, que eu tive, né, fui proprietário, eram agências digitais. Esse termo ainda é utilizado, mas está caindo em desuso, mas se tratando de agência digital, me parece que o buraco era mais embaixo, era mais difícil ainda, porque você está falando de internet não tem aquele botãozinho que você desliga, né? Antigamente a gente entrava na internet, entrava ali de madrugada, final de semana, sabe? Tinha uns horários ali que era mais barato, você entrava na internet. Agora nós não entramos mais, nós estamos na internet, né? Exatamente. Então você está ali trabalhando o tempo todo. Essa era a minha vida. Eu trabalhei em departamento de marketing de empresas, fui crescendo, né, dentro dessa carreira, fui analista, coordenador, gerente e finalmente eu cheguei dono de agência. Dono de agência e em empresa eu fui diretor de marketing de algumas empresas, né? Então, assim, isso tudo se desenhou, né, para o crescimento da minha carreira, mas trouxe também consequências, né? Trouxe problemas para mim. Eu tive burnout, né? É uma síndrome
né? Algumas pessoas olham assim e falam, sério que você teve esse negócio? Ah, eu acho que é só você dar uma descansadinha que passa, não. A síndrome de burnout, ela é muito séria. Muito séria porque ela é como um esgotamento total. Chega um momento, Edu, que você não consegue nem pensar, né? Você não consegue organizar o seu pensamento porque você está exausto, mesmo acabado, queimado, né? Como se burnout, né? Como se o cérebro queimou, você não consegue. Então, para você, não consegue nem pensar e para você recuperar é um processo longo aí. Então, só indicando ali mais ou menos ali por onde a gente passou. E foi a partir dessa minha história, esse burnout, que eu precisei parar com tudo que eu estava fazendo, né? E era muita coisa que você estava fazendo. Era muita coisa que eu estava fazendo. Eu sempre fiz muita coisa, Edu. Por exemplo, eu cresci com a ideia de que você precisava ter plano B, C, D, E. Então, assim, eu tinha meu plano A, eu tinha uma agência, mas eu tinha o plano B, que eu dava aula, o plano C, que eu dava consultorias, o plano D, que eu também era palestrante, sabe? Então, assim, eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo, eu queria realmente ganhar o mundo. Foi vendido para mim, em algum momento da minha vida, que eu precisava ser um vencedor, né? Ah, você tem que vencer na vida. E o que é vencer na vida? Na nossa sociedade, a gente olha que vencer na vida é você ter grana, né? Você ter uma posição social, um bom emprego, um bom cargo, um bom salário, uma família, enfim, viajar todo final de ano para Disney. Então, isso aí é o que é colocado como bem-sucedido. E eu comprei essa ideia e eu fui atrás disso. Eu vou te dizer que eu cheguei lá, né? Quando você olha socialmente, você fala, o que é ser bem-sucedido? É ter um bom cargo? É ter um bom salário? Sim, eu cheguei lá. Mas quando eu cheguei lá, eu falei, peraí, não é aqui que eu gostaria de estar. Então, você começa a questionar as coisas que a sociedade coloca para você. Mas aí você começou a questionar antes de você chegar nesse ponto de exaustão? Já antes? Ou você só começou a questionar depois que você chegou, ultrapassou o seu limite e aí deu essa perda total aí? Como é que foi para você? Eu comecei a questionar muito antes, só que eu não me ouvia, né? Eu me questionava, mas eu não me ouvia. Então, olha, peraí, não é muito aqui que eu quero estar, mas eu insistia, não, peraí, de repente tem alguma coisa a mais, de repente tem alguma coisa a mais. E nessa busca de eu ficar tentando chegar lá, mesmo eu falando pra mim mesmo, peraí, não queria estar aqui não, acho que aqui tá muito incômodo, mas talvez a próxima fase seja melhor. E nunca melhorava. Foi nesse ponto de tentar melhorar, é que piorou tudo de vez, né? Então, acumulei mais trabalho, fiz mais coisas, queria ter mais nome, fui estudar mais, fui fazer mais pós-graduação, fui fazer outras coisas, sabe? Estudar idioma. A última empresa que eu trabalhei, que eu fui diretor de marketing, eu tinha contato com pessoas da Europa, né? De Portugal, dos Estados Unidos, da Ásia. Então, assim, falava, poxa, eu tenho uma ótima oportunidade aqui de lidar com pessoas de outros mercados e crescer mais na minha profissão. Eu sou obrigado a aproveitar essa oportunidade. Eu sou obrigado, porque, caramba, quantas pessoas que fizeram faculdade comigo de publicidade e propaganda gostariam de estar comigo, gostariam de estar nessa posição que eu estou hoje. Entendeu? Então, assim, era aquela autocobrança que eu tinha, aquela coisa terrível, né? Que você fala, poxa, peraí, já cheguei até aqui. Só falta mais um pouco, talvez. Eu vou chegar mais lá. E aí foi nessa também que tudo começou a desandar. E aí, qual foi o momento que você percebeu que você tinha chegado no limite? Quando você atinge esse momento, né, de extrema exaustão, você começa a ficar indiferente com as coisas, né? É muito louco falar sobre isso, Edu, porque algumas pessoas confundem amor e ódio, né? Pensa que ódio é o contrário de amor, é o oposto de amor. Na verdade, o oposto de amor é a indiferença. Quando você ama, o que acontece? Você ama, você se importa com a outra pessoa, né? Eu amo minha esposa, eu amo minha cachorrinha, eu amo minha mãe, meu pai. Então eu me importo com essas pessoas. A partir do momento que eu sou indiferente a elas, ou seja, tanto faz, tanto fez, eu não tenho mais amor por essa pessoa, né? Eu não estou falando que eu vou atacar e fazer mal, não, mas se eu deixo de me importar com essa pessoa, o amor acabou. Foi isso que começou a acontecer comigo. Eu passei a me importar cada vez menos com aquilo tudo que eu pensava que eu era apaixonado. A minha profissão, o meu trabalho, sabe? E aí,
deixa de se importar uma vez, outra vez, daqui a pouquinho você já não quer fazer reunião, daqui a pouquinho você já não entrega aquilo que você quer entregar na reunião, que você entregava sempre, daqui a pouco você responde de uma forma que você não responderia ao seu chefe, sabe? As coisas vão ficando desinteressantes. A partir desse momento, você começa a acender um alerta, assim, peraí, eu tô me importando menos com isso? Como assim? A um ponto a mais, você já não consegue escrever aquele texto que você escrevia, aquele e-mail que você escrevia, certo? Então, assim, vai evoluindo até o ponto que você já não consegue nem sentar na frente do computador para ligar para fazer uma reunião. Você simplesmente falta a reunião, porque você não tem ânimo, você não tem motivação. É meio parecido com a depressão. Certo? Eu não cheguei a ter depressão, eu tive uma pré-depressão, né? Minha terapeuta identificou isso, identificou, né? Tal, os profissionais psiquiatras e tal. Então, a pessoa que não está com depressão, ela não tem a motivação, depressão severa, por exemplo, não tem a motivação de levantar para ir no banheiro escovar dente. Não tem essa motivação para tomar banho, não tem motivação para sair para trabalhar. Certo? Não é aquela motivação dos coaches e tal, de não é nada disso. Não me dá vontade, sabe? Você não consegue. Então, era a mesma coisa, mas voltada para o trabalho. É o que eu falo com a minha terapeuta também, a gente conversa, né? Bastante. Eu tenho realmente, sempre tive, em nenhum momento eu perdi a funcionalidade da minha vida. Por exemplo, ter uma alimentação saudável, fazer os exercícios, levar minha cachorrinha para passear. Eu adoro acampar, e acampar com minha esposa. Então, minha vida sempre foi extremamente funcional, mesmo com burnout. Mas a minha questão foi com o trabalho. Na hora de trabalhar... Zero. Você não consegue pensar em nada. E o cérebro, ele é muito louco, eu sou fascinado por cérebro, né? Que ele entra... Tanto é que no marketing a gente estuda sobre cérebro, né? Sobre... Os gatilhos, a gente estava falando sobre isso. A gente estava falando sobre isso. Que quando eu sentava para trabalhar, imediatamente me dava sono. Sabe? Já vinha aquela coisa assim apagando e eu simplesmente não conseguia trabalhar. Aí foi o ponto que eu falei, opa, a coisa, eu já não estou conseguindo lidar com isso aqui sozinho. Fui procurar ajuda, né, e tal. Na verdade, eu já estava fazendo terapia, mas aí a coisa ficou um pouquinho mais séria, eu tive que... vamos dizer assim, aprofundar o tratamento. E aí, o que você teve que fazer? Você teve que parar tudo que você estava fazendo? Sim. Como é que foi isso para você, parar tudo que você estava fazendo? Sim. Eu tive que parar tudo que eu estava fazendo. Eu lembro até hoje, foi uma quarta-feira. No final do dia, eu simplesmente travei, assim. E fiquei com muita vontade, palpitação no coração e muita vontade de chorar. E eu chorei. Chorei, mas eu não sabia exatamente o motivo. E eu... me senti assim, eu tava confuso, né? Parecia que eu tava muito cansado, não sei. Aí eu liguei na hora pro meu chefe e falei, olha, tô sem condições de trabalhar. Aí ele falou, não, descansa aí, na segunda-feira você volta e a gente conversa. Tá, eu não melhorei nada. Então, na segunda-feira, falei com ele de novo, olha, eu marquei um médico aqui, uma psiquiatra, ou para hoje à tarde, era uma segunda-feira, marquei pra tarde. Ele falou assim, não, beleza, tal. Eu fui na médica na segunda-feira à tarde, ela falou assim, Thiago, você precisa se afastar urgentemente. Vou te dar aqui 90 dias para você se afastar. Eu falei, ainda com o pensamento de, não, preciso trabalhar. Eu falei, não, 90 não, 30. Eu me falando quanto que eu precisava, né? Então, 30 dias, ela, não, tá bom, 30 dias. Aí eu falei com o meu chefe, ele não, me deu férias de 30 dias. Foi muito gente boa, me apoiou bastante. Então, eu fiquei fora 30 dias, mas 30 dias não foi, sei lá, como se fosse 5 minutos, sabe? Não adiantou nada. 30 dias não foi suficiente. Então, eu voltei a trabalhar. Trabalhei mais 2 meses. Coordenei evento, fiz uma série de coisas e tal. Participamos de um grande evento nacional. Então, muita coisa. Contratei equipe e tal. Mas chegou um momento assim que eu olhei pra mim mesmo e falei, eu não consigo mais. E aí, esse não consigo mais veio como eu não quero mais. Foi quando eu pedi demissão da empresa. Então, eu tomei a atitude, né, eu não posso fazer isso com a empresa, eu não posso continuar desse jeito aqui, eu vou sair para me tratar. Então, eu pedi demissão da empresa, falei, olha, eu sempre quis ser diretor de marketing, mas eu não consigo mais ser diretor de marketing nessa empresa, eu preciso me afastar. Eu pedi demissão e isso está fazendo 1 ano. Então, eu estou em 1 ano de recuperação. Dentro desse 1 ano, eu tive altos e baixos, né? Eu consegui fazer algumas palestras, fui convidado para falar em alguns lugares, fui convidado para dar algumas consultorias. Um eu aceitei, outro não aceitei. Assim, minha terapeuta, minha psicóloga está falando, pera, calma, tal, sempre, né? E no meio disso tudo, eu consegui reunir
forças, né, para escrever um livro. Então, cara, é isso que eu ia te perguntar. Você chegou no esgotamento fazendo marketing, falando Sim. sobre marketing, executando marketing, e você escreveu um livro sobre marketing. Isso ajudou nesse seu processo de cura, Sim. que continua? Não é mais pesado para você ter que escrever um livro falando sobre isso, usando esse conhecimento que você adquiriu ao longo do tempo, ou estudando, ou praticando, ou exercendo funções? Será que isso não ajuda a deixar esse bicho aí vivo dentro de você? Pois é. Antes de mais nada, eu quero te presentear Beleza. com o livro. Legal. Aqui, Já coloquei ali uma dedicatória para você. Legal. Esse é o livro, foi uma realização de um sonho. Foi ótimo escrever. E aí, respondendo sua pergunta, Edu, ele fez parte do meu tratamento. Aí tem muitas coisas que eu sempre gostaria de ter dito, mas eu nunca consegui dizer sobre a área de marketing. Então foi desabafo. Legal. É um livro que ele é pequeno, é propositalmente pequeno, tá? Então, assim, não quis fazer um livro muito grande. O nome dele, Marketing Essencialista, ele vem a junção da palavra marketing, né, que é o mercado, market, né, mercado, o ING que indica movimento, então o mercado em movimento, e o essencialista vem com uma inspiração do livro do Greg McKeown, um escritor estadunidense, consultor também. Ele ele escreveu um livro chamado Essencialismo, onde ele trata basicamente de separar o vital do trivial em tudo que você for fazer. E eu juntei isso com a área de marketing. Também tem algumas coisas de filosofia estoica, algumas coisas que eu gosto bastante de consumir. Então esse livro é a junção disso tudo. E a minha experiência, a consolidação de tudo isso que eu já estudei. Como é que esse livro te ajudou nesse processo de cura? Ele é basicamente um desabafo. É um desabafo, sabe? Então, assim, nele eu trago algumas lições, algumas reflexões. Tanto é que o nome dele, né, o complemento do nome são reflexões, né, sobre como, sobre uma nova forma de pensar em suas estratégias. Reflexões. Então, eu amo essa questão de você não ter algo definitivo. Então, esse não é um livro técnico, ele não é um livro definitivo, ele é um livro que faz você pensar, faz você refletir sobre o que você está fazendo em relação às suas estratégias da empresa. Então, assim, é para profissional de marketing? É para diretores de empresa? Sim. Para donos de empresa? Sim. Mas para qualquer pessoa que quer refletir sobre a vida. Por quê? O marketing influencia a gente em todos os âmbitos da vida. Tudo é marketing. E né? Hoje, muito mais pelo volume de acesso que a gente tem às tecnologias que estão ditando as regras, né? As redes sociais, principalmente. Né? A gente vê o marketing nas redes sociais e na internet, nos produtos que se vendem, nas empresas que se vendem na internet. O marketing está presente o tempo inteiro. Nós somos as cobaias do marketing o tempo inteiro. A gente é bombardeado com marketing o tempo inteiro, né? Sim. E é louco pensar nisso, que você vai aqui, você passa pela terceira ponte, você está sendo impactado por comunicação. Né? Você chega em casa, a sua esposa comprou uma bolsa que tem uma marca, e ela comprou provavelmente por conta daquela marca. Né? Então, tudo é marketing. E, assim, concluindo, principalmente, a parte principal de eu ter escrito o livro, o quanto ele me ajudou, né, realmente ele ser um contraponto de tudo o que é falado sobre marketing. Falta isso, Edu. Todo mundo fala as mesmas coisas sobre marketing. Eu quis falar coisas novas sobre marketing. Equilibrar a balança, sabe? Então você tem aqui a balança extremamente desequilibradas, de um monte de gente falando sobre as mesmas coisas de marketing. Eu quis só colocar um pezinho aqui para tentar dar uma mexidinha. E eu acredito que seja o início de um movimento, sabe? Um movimento de pessoas que questionam o que é dito sobre marketing. É importante você questionar. Você questionar algo, põe-se algo em movimento. Abre novas possibilidades de pensamento, novas ramificações de pensamento. Você acha que o marketing do jeito que a gente vê hoje precisa mudar?
Sim. Em alguns aspectos, sim. Quais? Então, eu penso assim que a gente estava falando até agora há pouco sobre algumas coisas relacionadas a marketing. Ah, vamos lá. Quando a gente fala em marketing, é um pouco complicado você conceitualizar marketing. Mas, normalmente, aqui no Brasil, como a gente sofre muitas influências internacionais, né? O Espírito Santo sofre influências de outros estados. Por exemplo, São Paulo. O Brasil sofre influência de outros países, tipo Estados Unidos, Europa, China. Alguns escritores da área de marketing são estadunidenses. E aí a gente pode citar, por exemplo, Philip Kotler. Philip Kotler diz que o marketing é a relação de... Né, é a atividade humana para atender necessidades e desejos por meio da troca. Atividade humana para atender necessidades e desejos por meio da troca. E aí, já começa um ponto importante para a gente começar a questionar sobre marketing. Necessidades e desejos. O que são necessidades e o que são desejos? Necessidades é o que eu preciso. Desejo é o que eu quero. Existe muita diferença entre um e outro. As pessoas confundem disso. As pessoas usam uma palavra como, por exemplo, vontade para nomear as duas. Mas essa confusão não é benéfica para quem está querendo te vender alguma coisa? Totalmente benéfica. Por quê? Por isso que a gente vê isso o tempo inteiro, né? Porque a necessidade é inerente a você. Então, assim, você precisa comer, certo? Você precisa. Então, você tem uma necessidade de comer. Agora, você comer um Kinder Bueno, entende? É um desejo. Por quê? O desejo é o que você quer. O desejo é algo específico. Não é necessariamente o que você precisa, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos falar de necessidade. Necessidade de estima. A gente pode falar da pirâmide de Maslow, né, que é estadunidense também, criou uma pirâmide de necessidades. Ali a gente acaba se baseando um pouco, existem alguns questionamentos sobre essa pirâmide, mas a base dessa pirâmide sobre as necessidades humanas estão as necessidades fisiológicas. Depois vem a necessidade de segurança e tal, né, e vai subindo essa pirâmide. Então a gente tem uma necessidade de estima, de autoestima, no sentido de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha aparência, do asseio, da higiene, não é? Então, por exemplo, eu tenho uma necessidade de estima, de autoestima. Eu posso ter o desejo de ter um cabelo liso, entende? Não necessariamente você precisa ter um cabelo liso. Para mulher, por exemplo, para homem também. Mas o contexto social, as propagandas, a manipulação de marcas e tal faz você criar um desejo por aquilo ali. E o pior de tudo é que a coisa chegou num ponto tão complicado que manipular o desejo não basta mais. Porque o desejo já está sendo manipulado. O desejo normal, digamos assim, de ter o cabelo liso, por exemplo, um monte de marca já está fazendo, né? Então eu preciso ter um diferencial na criação do desejo. E aí que entram muitos profissionais de marketing. Por exemplo, dentro desse exemplo que eu estou usando, você tem a necessidade de autoestima. Você tem um desejo do cabelo liso. Você tem um desejo ampliado de ter o cabelo liso por mais tempo. Entende? Como é que isso aqui não faz parte da necessidade? E um ponto importante, é uma coisa que eu também, normalmente eu falo, que o desejo manipulado cria uma necessidade artificial. O desejo manipulado cria uma necessidade artificial. O desejo é altamente manipulado. Altamente manipulado por meio de propaganda, por meio de influências. Esses dias, por exemplo, teve um show da Beyoncé, que a Beyoncé voltou e tal. E eu vi uma chamada, um stories de uma pessoa, ficou muito ligado nisso, a pessoa botou, né, o stories com a gravação, com a parte da Beyoncé, ela tava com uma roupa. E essa pessoa comentou bem assim, nossa, eu não sabia que eu precisava dessa roupa até agora. Precisava dessa roupa da Beyoncé. Ela não precisava dessa roupa, ela tem a necessidade de se vestir, não é? Mas ela não precisa da roupa da Beyoncé. Então, há essa confusão, porque essa influência criou um desejo, ou seja, uma necessidade artificial. Você acha que isso, essa espiral é que foi causando o que causou em você?
esse esgotamento, por ser um profissional de marketing, esse esgotamento que causou em você, e com essa oportunidade de você ficar um ano parado, se dedicando ao livro, o que você propõe para mudar isso? Para que isso seja diferente? É o comportamento das pessoas? É o comportamento do profissional de marketing? O que você acha que tem que fazer para as pessoas ficarem menos reféns desse desejo ou desse sobredesejo? Sim. Bom, a principal questão do que eu imagino é que as pessoas precisam de informação. Isso precisa chegar até elas, né? As pessoas precisam entender. Por isso que eu falo que esse livro, ele também é para pessoas que não são profissionais de marketing, né? As pessoas precisam entender, reconhecer que isso existe e que estão sendo influenciadas pelas marcas. Agora, se ela falar, beleza, eu entendi, tudo certo. Mas eu quero continuar Mas eu quero. Tudo bem. É isso. Entende? As pessoas precisam ter a possibilidade de escolha. E a possibilidade de escolha está no conhecimento delas. É isso que eu quero que as pessoas vejam. Ah, Thiago, você é um traidor do movimento. Não é isso. Entende? É uma questão, assim, Edu, eu fiz muito isso. Mas eu comecei a me sentir muito mal com isso. Fazendo isso. Fazendo isso. Então, usando por exemplo, essas técnicas de marketing. Claro. Para fazer esse tipo de manipulação. Falando para as pessoas, você tem que querer isso aqui, você tem que desejar isso aqui, você tem que comprar isso aqui. Isso aí. Porque essas pessoas, você acaba causando nas pessoas uma sensação de não estar enquadrada. Sabe? Uma sensação de que, poxa, peraí, se eu não tiver isso aqui, eu não vou pertencer a determinado grupo. Então, por exemplo, eu sou aqui de Vila Velha, tal, desde criança em Vila Velha, e eu queria participar do grupo dos roqueirinhos, sabe? Da galera de rock, do hardcore aqui do Espírito Santo, tal. Curtia, andava de skate e tal. E eu olhava para aquele público, para aquela galera, e olhava os sinais daquele grupo. Quais eram os sinais daquele grupo? Cabelo grande, roupa piercing, larga, All-Star, tênis All-Star. Então você vê aqueles elementos, os estereótipos, que são muitas vezes desenhados pelas próprias marcas. Então, por exemplo, hoje você tinha o All-Star, antigamente que eu uso All-Star até hoje, inclusive estou de All-Star hoje. Tô de All-Star hoje. Amo All-Star, apesar que não é muito confortável, mas eu amo All-Star, gosto muito. É hoje o que faz a Vans, por exemplo, a tênis Vans. Você vê os tênis dos adolescentes, muitos estão usando Vans, que é um grupo, né? Muitos skatistas utilizam Vans, é um grupo e tal, que usa aquilo ali como representação daquele grupo, certo? Então as marcas criam essas necessidades. Pô, você quer fazer parte desse grupo aqui? Você compra a minha marca. E vai estar. E é muito louco, assim. Você vê quando a gente começa a falar de marca, a gente vai evoluindo. Que eu tava vendo recentemente um youtuber, né? E ele trouxe uma reflexão que me fez parar pra pensar também, né? Sobre essa questão toda que a gente tá falando aqui de necessidades, desejos e tal. Que é sobre os monges budistas. Inclusive, eu já fui aqui no Mosteiro Zen, lá em Ibiraçu. Foi muito legal, porque lá eu fui para um retiro lá, junto com a minha esposa, né, e tal, foi... Eles abrem para isso. Você tem que acordar 4 horas da manhã. Exatamente, com um sino na cabeça, vai meditar e tal. Eu e minha esposa, a gente gostou muito e tal, mas nós desistimos no primeiro dia. E a gente pediu pra ir embora. E os monges ficaram muito bravos com a gente, assim, cara, por quê? Não volta mais. Vocês têm certeza? Então vocês pegam suas coisas e vão embora agora, assim, tipo, caramba. A gente saiu, mas a gente quase foi expulso praticamente, assim, foi muito louco. Mas assim, nossa, naquele momento lá é muito bom, tá, gente? É bem legal, tá, Edu? Mas assim, voltando para essa questão que a gente está falando dessa reflexão que eu vi, muita gente acha que os monges e tal, eles são desapegados da matéria, né? Então, assim, eles não são materialistas, porque a gente confunde, né, o que é materialismo com consumismo. É diferente as coisas. Então, o monge, ele é bem materialista, sim. Por quê? Porque ele se apega à matéria, ao que de fato são as coisas. Eu vou exemplificar isso tratando de marca. Pensa numa marca, aquela marca do jacarezinho.
né? Ah. Então, aquela marca, sei lá, aquela camisa polo custa R$ 400, vou Isso botar aí. ali, R$ 400. Sei. Quando você para analisar o custo desta camisa, né, da camisa do jacarezinho, mais aquele embleminha do jacarezinho, ela não custa R$ 400, ela custa 10, R$ 15, 10. 20 Exato. reais. O resto é valor percebido. O resto é imaterial, o resto é construção de marca. Quando você vai lá no aeroporto de Congonhas, a gente capixaba, né, vai no aeroporto de Congonhas, a gente vai lá naquela cafeteria famosa e tira foto para mostrar eu estou aqui. Mas na real, eu amo café, tá, gente? Não é, agora nesse momento eu não estou tomando café, eu até falei, eu tô com abstinência de café, tô com um pouco de dor de cabeça porque me dava muita ansiedade, eu parei um pouco com o café. Mas eu tomei o café dessa marca uma vez e eu falei, horrível. Não era muito boa. Mas a marca, sabe? Aquele copo, aquele negócio, o desenho, aquilo ali, sabe? Nossa, que legal, preciso tirar foto, postar no Instagram, aquele negócio todo, né? Então, assim, usando essa questão do monge e tal que eu falei, né? Que são realmente materialistas, você ser material e olhar o valor real da matéria, esse é um ponto importante para a gente começar a pensar sobre a influência que as marcas têm da gente. É claro que todo mundo precisa ganhar. É claro que a gente vive num mundo capitalista, né, onde precisa se gerar riquezas. E essas coisas fazem a economia girar. Exatamente. Claro, você, para fazer essa camisa, a camisa lá do jacarezinho foi R$10, só que, peraí, o custo foi R$10, mas tem que pagar a pessoa que fez, né? Tem que pagar o maquinário, tem que pagar, então, mesmo assim, vai chegar, sei lá, R$50, não R$400. Entendeu? Essa diferença de R$350 é a questão do valor das marcas. Mas você acha que o caminho do marketing é isso? É, de repente, tirar um pouco o pé? Sim. Imagino que sim. Tirar um pouco o pé do... Assim, eu acredito no caminho, mas eu não creio que seja realmente algo que será feito. Certo? A tendência é só piorar. A tendência é pisar cada vez mais fundo. Não é? Então, assim, no livro, inclusive, eu proponho algumas reflexões, né? Então, eu não quero reescrever o marketing, né? Eu quero questionar, apontar situações que são feitas para que a gente possa, né, como profissionais, discutir novos caminhos. Né? É claro que eu não acredito que de uma hora para outra as coisas vão mudar. Até tem uma questão que eu gosto de falar, Edu, que é relacionado ao realismo do marketing. Né? O que é o realismo do marketing? Vamos lá. Vamos pensar que... você assistiu aquele filme Wall-E? Que é um robozinho, Wall-E. Você percebe que o mundo onde aquele robozinho está devastado. É um mundo pós-apocalíptico. Na verdade, ele mora na Terra que virou um lixão, né? Um lixão, exatamente. E aí existe um outro mundo onde as pessoas que eram abastadas, né, tinham grana, foram morar, né? Tanto é que ele chega lá nesse outro lugar, as pessoas, que é uma nave, né? Que é uma nave, exatamente. Que as pessoas estão voando, tomando milkshake, nem andam direito andam e tal. em cima de umas maquininhas assim. Exatamente. Ficaram tão gordas, não precisam fazer nada mais, né? Chega nada. Tudo para elas, né? Exatamente. E aí isso me assusta um pouco, porque existem muitas pessoas que são bem fãs de Elon Musk, por exemplo, que tá querendo colonizar Marte e tal. Ele nem terminou o Cybertruck ainda, né? Cybertruck ainda. Cybertruck aquele caminhãozinho, aquela caminhonete que na apresentação da deu errado. Né? Da Tesla. Ele tentou, bateu com alguma coisa no vidro, o vidro quebrou, não era pra ter quebrado aquilo ali, né? Enfim, ok. Mas tava querendo colonizar e tal. Então, assim, o mundo, a gente já tá tão conformado que o mundo tá muito louco, né, que a coisa está acontecendo, que é assim mesmo, que vai ser, que a gente já está considerando ter outro mundo, ao invés de pensar nesse nosso mundo aqui. O que se pensa é que a Terra está se esgotando, né? O ser humano está esgotando a Terra, os recursos da Terra, né? Pois é. Vai chegar uma hora que não vai ter mais recurso, né? Vai ter que ir para outro planeta, vai ter que achar outro planeta, né? Pois é, e aí? Será que isso não tem volta? E aí? Será que é isso mesmo? Entende?
Será que realmente nós estamos esgotando ou a gente não está pensando em como parar de esgotar ou como segurar as ondas? Então, o curso natural das coisas aponta para isso, que a gente está esgotando, né? Sim. Que vai chegar uma hora que a população vai ser tão grande e vai demandar tanto recurso que a gente não vai ter recurso na Terra mais para suprir essas necessidades. Pois é. Né? Aí tem uma questão importante. Ó, eu sou muito a favor de poupar água. Poupem água, poupem a natureza. Lembrei até de um jingle, que já chegou o verão. Tá vendo? Cezanne, como é que é? Cezanne, exatamente. Então, assim, poupem a natureza. Eu, por exemplo, eu sou vegetariano, né? Então eu não como carne e tal. Tem uma economia de água nisso. Eu não lavo a minha calçada e tal, eu economizo água. Mas você vê algumas empresas, que eu já trabalhei em algumas indústrias aqui do Espírito Santo, que gastam horrores de água. Eles gastam em um dia o equivalente ao meu bairro inteiro de água. Entende? Algumas, porque a natureza do negócio exige isso, né? Sim. Exatamente. A natureza do negócio exige isso. É. Entende? Essa questão, a natureza de muitos negócios exige isso. Então, por exemplo, um ano de consumo dessa empresa, sei lá, são 10 anos de consumo do meu bairro, digamos assim. E nós estamos lá economizando com a nossa torneirinha e tal. É muito pequeno em relação a isso. Então, assim, um dos caminhos do marketing é realmente se questionar. Peraí, é assim mesmo? Antigamente tinha a propaganda da Tostines. Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é fresquinho. O mercado vai ser assim mesmo. O mercado sempre foi assim, vai ser assim mesmo. Entende? Essa questão, essa relação. O mercado sempre foi assim, então a gente tem que aceitar. Mas peraí, qual a relação disso aí? Eu acho que a gente consegue questionar. Questionar. Eu acho que o caminho para o marketing passa pelo meio do questionamento. Mas você acha que isso é possível e é viável? Porque, sim, assim, analisando o que a gente vê hoje, e aí eu toco num outro assunto. Sim. Que é o mestrado que você está fazendo, que é marketing digital. Ok. Então, dói um pouco. Então, porque o que a gente tem hoje, cara, a influência nossa hoje é que a gente estava falando também. É o recorte, é o pedaço, é o quanto mais curto, melhor, é passar a mensagem numa... E aí é usar todas as técnicas possíveis e imagináveis do marketing digital para convencer a pessoa a consumir. Sim. E a gente vê que as pessoas cada vez mais querem isso e cada vez menos querem questionar. Sim. Né? Chega pronto para todo mundo. Eu vou questionar para quê? Tá pronto. Inclusive, Edu, é legal você tocar nesse ponto. A gente vai falar um pouquinho sobre influência. A gente vai construindo aí talvez alguma proposta, algum caminho para o marketing, né? Principalmente para nossa audiência, para sua audiência, né? As pessoas que estão nos vendo agora. Isso aí. Podem questionar. Mas assim, tem um ponto interessante que você falou sobre TikTok e tal. Eu gosto muito de música, né? Como eu te falei, eu era da galera do hardcore aqui e tal. Eu nunca aprendi a tocar nenhum instrumento, mas eu amo ouvir música. Mas já tentou. Já tentou tocar, não deu certo nenhum, né? Guitarra, bateria, eu sou um péssimo tocador de coisas. Não. Mas assim, cantar também, eu nunca consegui cantar. Mas assim, gosto de música, gosto de apreciar música, mas eu não sou aquele cara que decora letras, sabia? Eu não sei, eu preciso estudar o meu caso. Eu não consigo decorar letras. Uma ou outra, assim, sei lá, do Charlie Brown, eu decorei algumas coisas e tal. Decoro algumas coisas, mas porque músicas... é muito básico do básico ali, né? Básico do básico. Exatamente. Exato. Básico do básico, exato. E assim, você começa a reparar a música, as pessoas... Eu já vi críticos musicais falando sobre isso, que a música agora, ela não é o produto final. Ela faz parte de um contexto. Por exemplo, existem músicas, se é que a gente pode chamar de música, mas vamos considerar que são músicas, que é música, tá? Que são feitas para danças de TikTok. Para que pessoas reproduzam coreografia com aquela música ali. Para que viralizem. Exatamente. Então, ainda se faz isso, mas como a gente pensa numa música, você pensa num trecho, numa estrofe, e depois vem a parte ali do... da dancinha. Do auge da música, né? Que é a parte auge da música.
Hoje em dia, as músicas já estão começando com auge. Já estão começando assim na agitação, e depois tem algumas palavrinhas, já volta pra agitação de novo. Sabe? A música, ela é só um recorte. Parece que ela tá ficando cada vez menor. Né? Então, ali, pra caber ali nos 15 segundos, 30 segundos, ela precisa ser muito rápida. Os jovens, a galera, não tá com muito saco pra parar pra ouvir uma música de 4 minutos. Entende? Tá, as pessoas estão vendo o vídeo, talvez, tem gente assistindo a gente aqui na velocidade 2. Pode ser. Entende? Já aconteceu muito. É bem provável. Bem provável. Ansiedade das pessoas. Vamos falar logo, vamos chegar logo. Cara, assim, eu mesmo, tem coisas que eu só assisto na velocidade 2. Pois é. A gente teve aqui com o Rigoni, que foi o deputado federal, que é cego, e ele falou, eu ouço livros, né? Eu não consigo ler, mas eu ouço livros em velocidade 3, 4. Uau! Ele ouve em velocidade 4. Alguns ele ouve em velocidade 4. Quando ele vai ouvir em velocidade normal, vamos botar normal assim, fica parecendo que slow motion, né? Fica bom. Tudo bem. Exatamente. Ele ouve assim, mas aí ele tem uma produtividade muito grande, né? Sim. Que eu acho que é muito isso também. Não sei se você percebe. Mas eu tenho certeza que você percebe, porque você se ferrou por causa disso. Porque a exigência de produtividade é cada vez maior. Cada vez maior. Né? Não cabe no dia o que você precisa fazer, não cabe. Você precisa dar uma compactada. Exatamente. Assistir em velocidade 3.0. Ou fazer tudo mal feito, né? Ou fazer tudo mal feito. Que é o que acontece. Né? Qual é a saída para isso? Pois é. Eu acho que o ponto... Um ponto para a gente começar a analisar é, primeiro de tudo, a gente precisa entender que nós somos altamente influenciados. No início da nossa conversa, a gente falou aqui sobre a influência que nós temos de diversas partes. Influencer é um termo famoso hoje, né? Muito famoso e falado. Me dá palpitação no coração. Influenciador. Qual a sua profissão? Influencer. Peraí, você estudou, você fez faculdade de influenciologia? Não sei. Claro, cara, mas tem gente que ganha vida fazendo isso e ganha muita grana fazendo isso, Ganha muita grana, sim. Outros não, tá? Então, por exemplo, você tem... não vou me recordar agora, vou falar de nome. Você tem, sei lá, uma influencer famosa. As pessoas podem procurar no Instagram, no Google ou no YouTube, que ela tinha 2 milhões de seguidores e ela fez camisas para vender. Camisas com a marca dela e tal. Ela vendeu 2 camisas. Entendeu? Deve ter sido a mãe dela, sei lá, o irmão que comprou, sabe? Então, espera aí. Tem sim. Isso acontece muito. A galera da agência, o pessoal de agência que pode estar assistindo a gente aqui, tem muita dificuldade. As pessoas falam, sou influencer, porque você tem categorias de influencer. Influencer, realmente, como a gente está falando aqui, de profissionais, influencers que ganham vida com isso, ganham muito dinheiro com isso. Normalmente, muitos não são influencer por ser influencer, são pessoas que se tornam influencers. Então, por exemplo, jogador de futebol parou de jogar futebol, se torna influencer. Acontece muito disso, né? Alguns outros ascendem que para ser influencers mesmo e tal. Mas outros que são menores, influências menores, vamos falar aí de menor significa número de seguidores, né, que acaba tendo isso. Quando você trabalha numa empresa, você chega alguém oferecendo trabalho de divulgação, de mídia, né, eu sou influencer e tal, você pede, simples, o Media Kit. As pessoas não têm um Media Kit. Ou tem um Media Kit distorcido, cara, sabe? assim, falando de quem... tá nesse meio de ver a gente recebeu algumas pessoas aqui qual é a explicação para isso, cara? Qual é a explicação para quem viraliza? Você tem essa resposta? Você consegue dar essa resposta? Por que um influencer viraliza e o outro não? Por que um influencer consegue ganhar a vida sendo influencer e o outro ou outros não? Entendeu? Qual é a resposta para isso? O marketing dá essa resposta? É o marketing que faz isso? Porque, assim, tem coisas que, sinceramente, não tem explicação. Eu estava vendo uma entrevista de uma menina que chama Yasmin Yassine, que ela tem um podcast, chama Vênus Podcast, que é da turma lá do Flow, que ela viralizou imitando Cebolinha. Faz a voz do Google. E a voz do Google, exatamente. E ela falando assim, eu queria ser isso. Eu me formei na faculdade de comércio exterior, minha família começou a me pressionar, você tem que arrumar um emprego, tá na hora, 22 anos ela tinha, você tem que arrumar um emprego, tá na hora, vai arrumar. Não, eu quero mexer com internet. Eu não sei o que, mas eu quero mexer com internet. Então, você tem um prazo, se não der certo, você vai ter que... E ela falou que ela fez, não sei o que, uma imitação, viralizou. Pronto. Sim.
ela virou uma influencer. Sim. A partir dali. Qual é a explicação que o marketing tem para isso? Pois não existe... Como é que a gente faz isso? Apesar de que, assim, eu não sou um profundo estudioso, né, de esses fenômenos sociais e tal, principalmente dentro da mídia social. Embora seja marketing digital. Embora seja marketing digital, né? Também, mas a gente já falou assim, a questão do termo marketing digital, né? Pelo amor de Deus, né? É tudo marketing, é um marketing feito no ambiente digital. Sim, o que acontece, Edu? Teve uma influência chamada Boca Rosa, né? Que tem uma marca. Que tem uma marca. De cosmético famosíssima. Exatamente. Ela é bem famosa, ela foi Big Brother e tal. Isso aí aumentou ainda mais a exposição dela, né? E me chamou a atenção uma vez que saiu um print de uma reunião que ela estava tendo com as pessoas que trabalham com ela, né? Então, atrás daquela exposição dela, daquele visual dela, a Mayra Card também tem muito isso, tem muito trabalho, tem muita organização, né? Tem muito planejamento e muito teste, certo? Então, assim, o ponto, quando você está falando de anônimo para se tornar, de repente, conhecido por um viral que aconteceu, eu penso que esse ponto fora antes, né? Pode acontecer. Realmente, a gente fala assim, nada disso foi sorte. Pode acontecer sorte, pode ser. Porque eu mesmo, Thiago, eu não costumo produzir muito conteúdo. Mas teve um conteúdo que eu fiz, um só, que eu estava falando sobre o poder da influência. A gente falou da cafeteria, né? Da empresa de café. E aí tem 3 copinhos. Você tem um copinho pequeno de R$5, o copinho médio de R$5,50 e o copinho grande de R$5,99. Você vai escolher qual copinho? Normalmente você escolhe o grande, mas era o grande mesmo que eles queriam vender. Entende? Esses aqui são só chamariz para esse aqui. Eu fiz um conteúdo desse porque, assim, eu queria compartilhar isso. E, para mim, nos meus padrões, viralizou, porque atingiu, sei lá, 20 mil pessoas e tal. Entende? Então, assim, para mim, claro que eu fiz para pessoas verem, mas foi uma surpresa para mim que aquilo ali aconteceu. Então, esses pontos fora da curva pode sim vir, claro, com o trabalho, planejamento, mas sim o momento, sabe, aquele assunto ali estava em voga, as pessoas estavam falando ali, você pode ter esse salto. Agora, se manter lá, são outras questões, né? Por exemplo, o que você vê? Aí eu vou muito mais de percepção do que você vê do que uma coisa mais científica, tá? Então, você vê que essas pessoas têm uma organização mesmo de tipos de conteúdo que vão ser feitos, e isso vem com muito teste. Então, eu preciso testar. Poxa, peraí. É tentativa e erro. Tentativa e erro. Eu vou falar isso porque eu tenho um canal no YouTube que não tem nada a ver com marketing, também faz parte do meu tratamento, né, da minha terapia. Qual é o canal? Trinca Viajante. É um canal de viagem, né? Eu tenho um carro que eu adquiri, é um carro de uso recreativo, né, e exclusivo para acampar. Então, eu fiz aquilo ali, assim, claro que eu quero que as pessoas vejam, mas eu não sabia que tantas pessoas iam ver. Então, assim, tem um vídeo lá que, claro, para os padrões de viral é muito pouco, mas para o meu padrão, que é um padrão, é muito. Então, tem um vídeo lá de 2.000, 2.500, sabe? De visualizações. As pessoas comentando, as pessoas falando do meu cachorrinho e tal. Então, assim, tem vídeo que chegou muito mais do que eu imaginava. Por quê? Qual foi? Entende? O que aconteceu ali? Tentativa e erro. Foi tentativa. Eu já vi que tem um tipo de conteúdo, especialmente no meu caso, né? Pra gente funcionou um conteúdo que a gente não fala, é um conteúdo que a gente só mostra. Por quê? Eu percebi que na internet tem muitos canais de ASMR. Sabe o que é isso? Tipo, você fica passando a mão no microfone, assim, as pessoas, que barulhinho gostoso. Ajudar a dormir, tal, aquele negócio. Então, quando as pessoas... Fala baixo e tal. Quando você faz um vídeo de viagem, no caso, né, que a gente tá fazendo um vídeo de viagem, onde você não fala, você só mostra a árvore balançando, passarinho piando, as pessoas gostam disso. E uma outra coisa que eu testei também foi, eu entendi que tem alguns horários da semana, dias da semana que as pessoas que a própria plataforma te dá, né? Que a própria plataforma te mostra ali os maiores picos de visualização. Sim, baseado no que eu já fiz, inclusive. Exatamente. Né? Então, assim, você vai criando o seu próprio caminho, você vai olhando para trás e vendo. Então, assim, eu imagino que seja um pouco por aí, sabe? As pessoas vão tentativa e erro, e aí quando a gente fala... Pô, mas é muito erro, viu? A grande maioria é muito erro. Tem gente que tem a curva de aprendizado menor.
né? Menos erros e consegue bater lá. Tem gente que fica errando por muito tempo. E aí a gente fala bem assim, muita gente fala, né? Eu não gosto muito de palavras, de textos de efeito, de frases de efeito, assim, apesar de falar muito. Mas, manda aí. Não, até esqueci o que a gente falava. Tentativa e erro. Estamos falando da tentativa e erro. Tentativa Você e falou erro. que não gosta muito das frases de efeito. O fracassado não é aquele que fracassa em si, é aquele que deixa de tentar, né? Então, assim, a partir do momento que você para de tentar, você fracassou ali. Então, assim, talvez você pode olhar, caramba, vou ter que tentar até quando, né? Aí você acaba desistindo ali, houve um fracasso. Ou não, ou então você pode falar assim, não, foi muito bom até aqui, vou parar por aqui porque eu vou fazer outras coisas, eu tenho outras prioridades, né? Então, assim, eu vejo até... Eu trabalhei muito tempo com mídias sociais, dei aula de mídias sociais por 5 anos, trabalhei em grandes escolas aqui do Espírito Santo, né? E eu falava muito sobre isso, né? De testar. A mídia social é isso. O problema é que os clientes, os chefes, as pessoas não têm a paciência para isso acontecer. Não podem, não tem tempo para testar. Precisam de resultado. Exatamente. Então, a procura dessas pessoas está sempre pela exceção. A busca dessas pessoas é pela exceção. Ou seja, não é a regra. A regra é você procurar até você encontrar. Não encontrou no tempo, trocou. Por isso que existe um turnover imenso dentro das empresas, departamento de marketing, mídia, agência de publicidade. Você acha que isso ajuda também a criar uma exaustão em profissionais como você teve? Muito. Imagina. Que é uma pressão gigante, né? É contranatural. Porque a natural é você, poxa, peraí, você olha para a natureza... Maturar, né? Isso, tem um tempo de desenvolvimento para as coisas. E não há paciência. E é claro, nem sempre é culpa dos gestores, sabe? Culpa do universo, não. É assim, né? O sistema acaba sendo assim. É difícil quando você fala de sistema, né? Porque o sistema teve até um episódio lá do Greg News falando sobre essa questão de o que é o tal do sistema, né? O sistema, a gente pode falar de o contexto onde essa empresa está inserida, o mercado onde essa empresa está inserida, que envolve concorrência, envolve fornecedores e tal. Então, se você vê que a concorrência lançou algo que está tendo sucesso, você tenta diminuir o espaço, né, entre você. Você quer lançar algo de sucesso também. Mas as coisas não são assim. Talvez aquela empresa ali esteja maturando isso há anos para chegar até ali. E falta essa paciência das pessoas. Tem um ponto, Edu, que eu dentro disso aqui que a gente está falando, né, que eu acho interessante a gente falar dentro desse contexto, que é o tal da influência. A gente está falando de influencers, né, e existe influência. A gente já falou, né, que, né, o Espírito Santo tem muita influência, sente muita influência de outros estados. Isso. O Brasil, muita influência dos Estados Unidos. A gente pode ver isso, por exemplo, em vários sentidos. Palavras. Quando você fala de nosso marketing, shopping, né? A língua inglesa, né? estrangeirismos. Alimentação, né? Fast food, que a gente tá, né? A indústria cultural. Acho que isso é um ponto interessante de como a gente foi influenciado. A influência, ela tem uma participação tão dentro mesmo da nossa vida, que às vezes a gente não percebe. Por exemplo, quer um exemplo de influência? Chaves. Você gostava de ver Chaves? Mais ou menos. Eu gosto até hoje. Não é muito do meu tempo, não. É muito do mas seu tempo. tudo... Negócio de velho, né? Com esse negócio de Chaves. Exatamente. Eu, a Patroa, as crianças e tal. Todos eles. A Praça é Nossa. Eu não assisto a Praça é Nossa. Mas elas têm o mesmo conceito. Que é o quê? Aquelas risadas gravadas. Sabe? Aquilo é influência. É a claque, né? Que é tipo assim, a autorização, a claque, né? Autorização, ó. Aí chegou a hora de rir. Aí, todo mundo ri, aí aquilo te influencia a rir. Uma outra questão também de influência é quando você tá no mercado, no supermercado, e aí você tá com o seu carrinho aqui, tem uma fila aqui, aí você olha para aquela fila do lado, ela tá andando mais rápido. Isso é influência. Aí você sai dali e vai para outra fila. Aí para de andar. Exatamente. Essa observação, as coisas que estão acontecendo acabam influenciando. E aí a gente vê outros países influenciando também. Por exemplo, Estados Unidos com indústria cultural, cinema. Aí a gente pensa, cinema, os Estados Unidos música. Influenciam o mundo inteiro, né? Influenciam o mundo inteiro. E a gente precisa questionar, porque é uma sociedade completamente diferente da nossa. Não é? Então, assim, e essa é a posição que os Estados Unidos querem ocupar. De ser o influencer do mundo. E aí, tem uma questão, Edu, por exemplo,
Sabe lá o Vale do Silício? Uhum. A gente quer copiar isso. A gente quer copiar o Vale do Silício. Por exemplo, a gente quer criar o Vale do Silício Capixaba. Capixaba. É Entendeu? Com mapinha em tudo. É. Com mapa, porque existe um mapa do Vale do Silício com as empresas e tudo, então a gente quer criar um mapinha do Espírito Santo. Peraí. Isso aí. Entendeu? Então, assim, a gente tá olhando... Não é que a gente não possa olhar pra fora, mas a gente tá olhando muito pra fora. A gente tá trazendo as coisas pra cá e deixando de olhar as coisas que... daqui de dentro, sabe? Peraí. Vamos entender o comportamento das pessoas daqui. Essa questão da influência, por exemplo, eu penso muito nos sonhos, os nossos sonhos. Por exemplo, muitas famílias deixam de viajar com seus filhos no final de semana, fazer um acampamento e tal, porque estão juntando dinheiro para ir na Disney. Entende? Então, assim, vai uma vez por ano na Disney. E eu tô falando de uma classe média alta, tá? Uhum. Que consegue ir pra Disney. Tem gente que passa uma vida. Vai ser um aniversário. Seu aniversário de 15 anos você vai pra Disney. Mas não passeou a vida inteira pra poder ir na Disney. Entende? Então, assim... E aí chega na Disney e fala... É isso aqui. É legal. É um sonho e tal. Imagino, porque eu nunca fui lá, né? Então, enfim... Imagino que seja muito legal. Mas sabe aquela... Já ouviu falar da síndrome de Paris? Quando a pessoa... Eu tive a oportunidade fui convidado a ser em Paris. Mas eu acabei desistindo. Mas as pessoas que vão, e eu, obviamente, isso aqui eu tô falando com você que eu realmente converso com as pessoas, né, que vão. Uhum. A síndrome de Paris vou pra Paris, show de bola, chega lá. É isso? É isso aqui? É isso aqui que eu sei com minha vida toda. Entendeu? Então, assim, ali é uma questão que dá um baque, né? Mas você não acha que também hoje, com o nível de informação que a gente tem, principalmente informação midiática mesmo, de imagem, de som, de vídeo, de foto. Você não acha que hoje é muito mais fácil você ter uma real dos lugares? Falando de Paris, assim, por exemplo. A gente vê notícia, a gente vê vídeo de quem vai, não sei o que e tal. Se bem que as redes sociais também são tudo mentira, né? Eu posso dizer que tem muita coisa, né? E super exagerado. Super exagerado. Uhum. Bom, Augusto. Falar exagerado é a barriga. Gente boa. Forte, e né? forte também, né? Então, sim. Tem muita coisa que é super estimado. Super estimado. E sabe uma das coisas que você ouve falar, conversando com alguns profissionais de superestimado? Eventos. O que acontece? Existe aquela questão, existe uma síndrome, vamos chamar de síndrome da comprovação, de eu me provar. Então, por exemplo, existe um evento em Austin que acontece todo ano, né, chamado SXSW, evento de inovação. Uhum. Né? Então, algumas pessoas saem do Brasil, por exemplo, vão para esse evento, fazem um resumão das coisas que são faladas lá e voltam e se tornam palestrantes aqui. Entendeu? Então, chegou o detentor de todas as informações da inovação mundial. Uhum. Então, quando você vai ouvir atentamente o que essas pessoas vão falar, igual, por exemplo, aconteceu o Web Summit Rio recentemente. O Web Summit é um grande evento, né, da internet e tal, que acontece sempre na Europa, em Portugal, se eu não estou enganado, e aconteceu a primeira edição aqui no Rio de Janeiro. As pessoas vão e tal, você fala, tiram fotos e tal, aquela experiência muito legal. Aí você vai ouvir atentamente o que essas pessoas vão falar sobre o que elas ouviram lá. O que elas ouviram lá? A maioria das pessoas que foram no Web Summit vão dizer que o ser humano precisa estar no centro das estratégias, que a inteligência artificial está em crescimento. Então, peraí, mas isso já não estava? Isso já não estava acontecendo? Não é tão óbvio, né? Não é tão óbvio, né? Não, mas peraí, lá tem a experiência, né? Você conhecer as pessoas. Então vai para um parque de diversão, cara. Então, peraí, tudo bem. Então você vai foi pra lá. Disney. Vai pra Disney. Você foi pra lá, ou Beto Carreiro, sei lá. Você vai pra lá pra entretenimento, não é? Então isso é muito louco. E a gente acaba não se questionando sobre essas coisas. Do ponto de vista de quem pifou, parou, exausto, e de quem está parado um ano, e de quem escreveu um livro, qual é o caminho do marketing? Bom, o caminho do marketing está... eu penso que existem caminhos, né? Não tem um caminho especialmente. Um caminho, esse aqui é o caminho. Eu penso que, inicialmente, você precisa pensar em ser ético.
A ética falta. A ética, ela acaba sendo... as pessoas passam por cima da ética em busca de um resultado, né? Então, assim, tudo bem. Não existe a palavra enganar dentro de agência e tal, né? Tudo bem, eu despertar o desejo dessa pessoa. Eu vou despertar o desejo dessa pessoa. Tudo bem eu fazer isso. Em busca de um resultado X que meu chefe, minha chefe precisa. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar em um dos caminhos para o marketing é ética. Eu pensar realmente no ser humano. Realmente o ser humano está no centro da questão. E assim, o marketing, como a gente o conhece hoje, né? A ética, a gente está falando muito de comunicação aqui, né? A gente está falando muito de um dos P's do marketing, vamos chamar assim. Você tem produto, preço, praça e promoção. Né? A gente está falando muito da promoção e como promover e tal, isso é ético. Mas passa pelos outros também. Passar por produtos que sejam realmente funcionais, que atendam realmente às necessidades das pessoas, que tenham preços adequados para esse mercado, que a gente entenda realmente e que as pessoas saibam separar o valor, né, do preço, que são coisas diferentes, que a gente consiga realmente, que a gente possa realmente ter valores justos, e aí a gente entra em vários questionamentos, né, porque a gente está falando de capitalismo, a gente está falando de ganhar cada vez mais dinheiro, né? Enfim, essa é uma relação muito complicada. Então, produto, preço, a praça, o mercado onde você vai atuar, realmente você precisa conhecer as pessoas, mas aí está um ponto, Edu, não conhecer as pessoas para manipulá-las, conhecer as pessoas para linkar o seu produto que atende a uma necessidade a essas necessidades que você já identificou. Não que você crie um desejo, que é uma necessidade artificial, para que o seu produto se encaixe. Entende? Então, por exemplo, eu tenho um produto aqui, X. Eu vou criar um desejo em você, uma necessidade artificial para que se encaixe nesse meu produto. Eu acho que esse é um ponto complicado que é utilizado dentro do marketing. E, por fim, a comunicação que a gente está falando aqui, que precisa ser mais ética, mais humana. Enfim, eu acho que esse é um dos caminhos do marketing. É claro que, por exemplo, existem muitas técnicas, né, que... eu te falei aquele efeito chamariz do café, né? Cara, peraí, é só eu falar pra você que o café custa R$ 5,99, né? O café grande, entende? Seria muito digno fazer isso, entende? Mas as pessoas não preferem, né? Os profissionais preferem criar essa sensação de benefício, de vantagem. Tá levando vantagem, Isso, trabalha realmente com o ego da pessoa, sabe? Com essa sensação, porque a gente é competitivo em tudo, né? A gente compete, o ser humano como um todo. Então, normalmente... Tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Especialmente no mercado. Então, a sensação... Se você tem a sensação de que você levou vantagem, então tá tudo certo. Mas peraí, talvez essa sensação tenha sido manipulada. Vou mexer no meu caderninho aqui. Tá bom, tranquilo. Seja manipulada. Eu acho que é isso. Tem uma coisa, Edu, dentro também dessa questão que a gente está falando, que os efeitos que isso tudo, né, da influência de outros países e tal, isso tudo causa na gente, né? No mercado como um todo e nas pessoas. Que talvez também seja um ponto de direcionamento ou de reflexão para direcionar o marketing, que a gente optar dentro das empresas em ter menos coisas a se fazer, né? O que eu quero dizer? Um dos motivos para eu ter bugado mesmo era o excesso de informações, o excesso de coisas para fazer, o excesso de produtos para lançar no mercado. E eu via depois que alguns desses produtos, pelo time errado, pela necessidade de ter que lançar e tal, eles não eram bem-sucedidos. Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Eles não eram produtos bem-sucedidos. Mas não é tentativa e erro também? Sim, tentativa e erro. Mas para você ter uma tentativa, você precisa ter o mínimo de informação para fazer a tentativa. Porque senão você está sendo... sei lá, vou usar uma palavra. Omisso, louco. leviano. Eu não tenho o mínimo de informação para lançar esse produto. Edu, eu já vi produto ser lançado porque a proprietária da empresa falou, eu acho que vai dar certo. Porque eu vi que em tal país isso está funcionando, então é tendência aqui. Sem nenhum estudo de mercado, sem nenhuma pesquisa, sem nem entrevistar nada. Então, assim, é uma tentativa e erro, mas assim, entende que precisa ter
Um mínimo de... O mínimo. Um mínimo de cuidado. De né? cuidado. E aí você tem na prateleira um monte de produto. Existe um termo chamado paradoxo da escolha, né? Que até um livro, inclusive, foi lançado também um autor estadunidense. Ele fala o seguinte: quanto mais opções você tem para escolher, mais difícil se torna a sua escolha. Acontece, por exemplo, quando você entra na Netflix, você fala, quando você não tem algo na cabeça que você vai assistir. Você fica horas tentando achar alguma coisa, não acha nada, desliga e vai embora. Exatamente. Então, quando você tem um excesso de opções para a pessoa buga. A pessoa, opa, não sei o que eu vou escolher. Por quê? Você tem muito mais medo de fazer uma escolha errada do que, né, te afeta muito mais. E deixar passar o que seria a escolha certa. Exato. Aí vem outra síndrome. O mundo tá recheado de síndromes. Aí vem a FOMO, que é, os termos em inglês lá, que é o medo de ficar de fora de alguma coisa. Especialmente dentro da tecnologia, o medo de ficar, caramba, saiu essa nova... Perdeu o time. Saiu essa nova mídia social, eu tenho que entrar logo. E aí... que é o medo de ficar de fora. E acontece, por exemplo, quando você vai num evento de palestras, você tá tendo 4 palestras simultâneas. Você senta para ver uma, você fala, talvez era melhor eu ter ido na outra. O que eu tô perdendo na outra? Isso vem, né? É muito louco, assim. E é doido pensar nessas questões que a gente está falando aqui do paradoxo da escolha é complicado, o medo de ficar de fora é complicado, e as marcas acabam não vendo isso. Por exemplo, tem um exemplo de a Bombril. Bombril. Quando você fala Bombril, vem o que na sua cabeça? Vem a esponja de aço, né? Sei. Aí você vai virar pra mim e falar, não, vem a Solana na minha cabeça. Não, tudo bem. Não, eu sou da época do Bombril. Do Bombril. Do carequinha do Bombril lá. Do carequinha do Bombril. E aí você associa Bombril à limpeza de panela, tal. A Bombril vai e lança, um tempo atrás, né? Alguns anos atrás, e isso quase destruiu a Bombril, lança uma linha de cosméticos. Como assim? Bombril? Linha de cosméticos? Não tem sentido. Não tem sentido. Tudo bem, outros produtos dentro da linha de limpeza, né, e tal, mas cosméticos, nada a ver. Então foi um prejuízo gigante, não deu certo, sabe? Aquela ideia que não é possível que uma empresa desse tamanho fez isso, foi um terror e quase levou a empresa à falência, levou a empresa até a recuperação judicial. Entende? Então, assim, são essas questões, né, de quanta coisa acontecendo, um monte de síndrome aparecendo. Existe uma coisa muito louca que me chama muita atenção, não sei se você já reparou, muito dessa influência de outros países também, de você acumular coisas, né? De você ter coisas. A gente está falando aqui de, lembre-se, né, que separar o vital do trivial, né? Eu ter o vital, fazer o básico que precisa ser feito, né? Isso aí eu abro espaço para muitas outras coisas, né? A moda do storage. Isso eu até falo no livro também. O que é a moda do storage? São locais, galpões, que tem vários galpõezinhos dentro. Para as pessoas guardarem 5 metros, 10 metros, para as pessoas guardarem coisas. Excedentes, que não cabem mais dentro da casa delas, que não cabem no estacionamento, que não cabem na garagem e tal. Então, as pessoas têm tantas coisas que precisam de alugar um lugar para botar essas coisas, né? Tudo bem, é sentimental e tal, mas são muitas coisas. E assim tá a nossa vida, assim tá o nosso cérebro, sabe? Cheio de tralha, cheio de coisas que a gente não consegue colocar, a gente não consegue alugar um storage para guardar as coisas que estão acumuladas, e a gente vai acumulando coisas. Mesma coisa, isso se aplica também à nossa profissão. Nós estamos fazendo tanta coisa, e que a gente pensa que sempre foi assim. E tem um outro ponto também, que eu gosto que eu acho interessante, Edu, que é as gerações. Nós temos... Que foi? Tá bom. Tá. Beleza. Tá. A gente tem mais um tempinho? Não, temos. Tá. A gente tem mais 18 minutos. Tá bom. Beleza. Onde eu estava? Estava nos acúmulos, acumulando. Eu falei dos storages, acumulando coisas na cabeça. É muito comum na nossa profissão. A gente acumular na profissão, beleza. O tempo das coisas é muito rápido. Sim. A exigência é de uma rapidez muito grande.
Mas eu acho que eu perdi a ponto, mas tá tudo bem. Acho que Tá tudo ainda tem tranquilo. resquícios do burnout. Não, tá tranquilo. Onde é que as pessoas podem encontrar seu livro? Já tá à venda? Como é que tá? Tá à venda, vende na Amazon. Eu não gosto muito de ele estar na Amazon, mas enfim, é de uma editora, ela quis assim, então tá lá na Amazon, você pode procurar Marketing Essencialista, pode comprar na Kindle, no formato Kindle e também no formato físico. Físico, né? E também no site da editora, tá? Legal. A editora é da onde? Daqui, do Espírito Santo? É de São Paulo. Dialética? É editora Dialética. São Paulo. Se eu não estou enganado, se não for de São Paulo, me perdoe, tá? Dialética. Mas é uma editora que abraçou o meu projeto, né? Que me ajudaram bastante no lançamento. O lançamento foi feito na Faculdade Novo Milênio, Legal. que foi onde eu me formei. Então, fechou um ciclo, né? Eu entrei em 2003, lancei o livro lá em 2023. Então, tá lá na Amazon. Quem for do Espírito Santo pode entrar de Vila Velha e de Vitória, né? Especialmente, pode entrar lá no meu Instagram, @o Thiago de Carvalho, e que eu entrego em mãos. Eu tenho algumas cópias, né? A editora disponibilizou para mim, eu posso entregar em mãos, dando um desconto em relação à Amazon, tá? Legal. Desconto aí de 15% em relação ao preço da Amazon. Quanto é que tá? Na Amazon? Na Amazon é 57, eu vendo por 50. Legal. Exatamente. Legal. Então eu consigo dar esse desconto aí. Legal, Thiago. Sucesso para você. Tomara que você se livre logo desse burnout aí, se livre completamente, se limpe. Sim. E possa voltar a entrar naquele ritmo de novo, né? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Cara, sabe, eu acho que eu não volto para aquele ritmo, mas eu tô doido assim para me sentir, como esse livro, por exemplo, me sentir produtivo, sabe? Legal. Tipo, cara, eu fiz. Mesmo que eu não tenha que ocupar todo o meu tempo, sabe? Que eu consiga ter mais tempo de qualidade com a minha família, que eu consiga passear mais, que eu dê também prioridade para outras coisas, fazer outras coisas. Eu gosto de produzir, né? Legal. Já tenho uma ideia de escrever um próximo livro, que vai ser provavelmente uma continuação desse, com novas reflexões, tá? Um livro um pouquinho maior, com uma proposta similar, mas com uma pegada um pouquinho diferente. Então, assim, eu quero isso, eu quero estar bem produtivo, questionando, trazendo o contraponto tudo que nós falamos aqui, né? Contraponto do marketing e realmente para estudantes que venham, que possam pensar diferente, profissionais que possam pensar diferente e também pessoas que possam acordar, né? Pessoas de forma geral falam assim, peraí, isso aqui é a necessidade, é o desejo, o que tá acontecendo comigo? E se elas optarem por comprar alguma coisa, que comprem e sejam felizes, né? Mas realmente eu quero ser produtivo dentro do meu tempo, respeitando a minha saúde, as pessoas estão perto de mim. É isso aí. E obrigado Eu pela que oportunidade. agradeço, Thiago. Valeu, mesmo. obrigadão. Tudo de bom Tamo pra você. junto. Valeu.